Ontem a gente falava aqui de PL da dosimetria, né, que foi vetado pelo presidente Lula. A resposta já veio rápida. O senador Esperidião Amin, de Santa Catarina, que era o relator do projeto no Senado, inclusive apresentou um projeto de anistia total para todos os condenados. Mas, professor André, eu queria perguntar para o senhor, a gente se acostumou aí nas últimas décadas a ver a Câmara e o Senado debater recrudescimento de pena, né? Aumento de pena, criação de novos crimes, enfim. Esse PL da dosimetria, ele foi ponto fora da curva? Sim. Por isso que ele tem uma gênese direcionada, né? Tem uma gênese direcionada a pessoas, né? Aí tem até uma questão do desvio de finalidade, talvez o problema da inconstitucionalidade esteja situada nesse ponto, né? O produto final dele eu não vejo como sendo problemático. Agora, a gente vê parlamentares que têm uma postura punitivista, que apregoavam morte a direitos humanos, que apregoavam tortura e agora buscam proteção por condenações excessivas, falando que foi só lá a tia do batom que pintou a estátua. Não é só pintar a estátua, já foi esclarecido, não se trata só disso. Pela mesma razão que o motorista que fica parado na frente do banco que vai ser assaltado, ele não está praticando o ato só de estar dentro do carro. Ele está praticando da conduta de subtrair o banco, né? Então é uma adesão coletiva, isso aí juridicamente é muito fácil de entender. Mas e aí o que é pior, né? O Sóstenes Cavalcanti, quando foi indagado por um repórter sobre o início da PL da dosimetria, o repórter perguntou, né? Mas escuta, será que o povo está de acordo com isso aí? Ele disse: isso não é um assunto afeito ao povo, ele falou. Isso não é um assunto. Ele foi honesto. Ele foi honesto no que ele estava fazendo. Ou seja, nós não estamos preocupados com a opinião das pessoas, nós estamos preocupados com o nosso interesse do que a gente está discutindo aqui. Ele deixou escapar um ato falho com um sujeito, predicado e objeto, né? O ato falho normalmente vem com uma palavra só, né? Ele fez um parágrafo inteiro de ato falho. Ele disse exatamente o que estava acontecendo. Então, assim, um projeto de lei que reduz as penas, né? Em que pese o produto final até seja coerente, mas ele é datado, ele é direcionado, né? Ele tem limite objetivo e subjetivo, né? Então, mais uma vez, né, esse jogo feio que acaba acontecendo. Agora, a manifestação de um projeto de lei de anistia, sim, porque agora o que vai acontecer, né? As pessoas vão começar a se dar conta do produto final desse projeto de lei. Não foi tão bom assim como eles imaginam. Não foi tão bom, ou seja, a gente passou o efeito Valium para os dois segmentos, entende? Os dois segmentos já se deram conta de que o resultado não vai ser tão agradável, né? Anistia seria viável? Anistia é uma atribuição do Congresso. O Congresso tem atribuição constitucional para conceder anistia, mas não em todos os casos. E aí eu vou trazer um pouco de algo que talvez seja bastante interessante sobre esse assunto, que ficou um pouco para trás, que a gente falou um pouquinho no início, mas que é algo que tem a ver com anistiar, né? Anistiar crimes. Né? Então, nós vemos uma sucessão histórica de anistias que são chamadas autoanistia. Quando um poder, na verdade, dá uma anistia, quando quem está no poder dá anistia para os seus. A anistia tinha que ter um caráter de reconstrução, o chamado anistia ampla, geral e restrita para todos. No entanto, o que a gente vê na América Latina são auto-anistias. Né? São momentos onde eu crio uma norma jurídica anistiável para produzir anistia aos meus. Né? E para a gente ter uma ideia, nós temos a nossa lei de anistia do ano de 79, falando do passado um pouco, né, das contas com o passado, a lei de anistia em relação aos agentes do Estado brasileiro que torturaram, mataram, desapareceram e fizeram com que as pessoas não estivessem mais aqui para contar suas histórias, ainda que elas estejam aqui, né? Brincadeira com o nome do filme. Se a gente for ler a nossa lei de anistia, ela não é uma lei de anistia para agentes do Estado. Ela anistia pessoas que foram injustamente condenadas por um regime ditatorial. Não tem em momento nenhum na nossa lei de anistia que os agentes do Estado estavam fazendo as coisas boas e efetivamente salvando o Brasil de uma ameaça comunista, como o discurso por detrás. Mas ela tem um efeito jurídico de anistiar essas pessoas. Então, por isso ela é considerada uma lei de auto-anistia. Por 3 vezes o Brasil foi condenado
na Corte Interamericana de Direitos Humanos a tirar essa lei de anistia como obstáculo jurídico para processar, julgar e, eventualmente, condenar as pessoas que tenham agido contra os cidadãos brasileiros, agentes do Estado, que tenham torturado, que tenham feito os corpos desaparecer, que tenham feito as pessoas morrerem ou violado massivamente os direitos humanos. Caso primeiro é o Guerrilla do Araguaia, o segundo caso, que é do ano de 2010, o caso Herzog, do Vladimir Herzog, que é no ano de 2018, e o recente caso, agora, da Leite Pérez Crispim versus Brasil, que é um caso horrendo, que é o caso da tortura de um sujeito chamado Eduardo Leite, tem o mesmo nome do nosso governador, mas o apelido dele era Bacuri. Ele foi brutalmente torturado. Ele chegou a ser entregue à família para ser enterrado e depois seu corpo desapareceu. E a mulher dele, a Denise Pérez Crispim, ela foi brutalmente torturada, foi presa e pariu a filha, deu à luz durante o seu presídio, né? Durante a captura. Fugiu para o Chile e depois para a Itália. Notem que nessas 3 etapas nós temos governos que não são governos de direita, onde o Brasil recebeu essa condenação. 10, 18, 25. A decisão não é para o Supremo Tribunal Federal revogar a lei de anistia. A decisão é para deixar de aplicar no Brasil. Executivo, Legislativo e Judiciário. Situando, a gente está falando do governo Dilma, governo Temer e governo Lula. Certo? Não é o governo Bolsonaro que quis manter a lei de anistia. Isso é uma questão também importante e simbólica, porque volta e meia se coloca de novo no Supremo como grande espantalho. Ah, não, o Supremo validou a lei de anistia, nós nada podemos fazer. Não, nós podemos sim. Né? A condenação é para o Brasil, não é para o Supremo Tribunal Federal. A condenação é para o Poder Executivo mandar uma proposta de lei para revogar a lei de anistia. O Poder Legislativo, efetivamente, revogar. O Ministério Público acusar as pessoas sem usar a lei de anistia. Então, é para todas as instituições públicas que nós temos. Então, notem como a anistia no nosso país é uma coisa forte. Ela está vinculada à não punibilidade de pessoas que cometem crimes em nome de si mesmo, ou em nome de uma democracia, ou em nome de um Estado, ou em nome de outro, ou em nome do pai, ou em nome de qualquer coisa. Né? Então, nós estamos aqui falando de anistia do 8 de janeiro, pessoas que cometeram crimes contra o Estado Democrático de Direito, de tentativa de golpe, em nome do quê? Segundo elas, em nome da fraude, em nome de salvar o Brasil, salvar as instituições, porque o discurso deles sempre foi esse. Eu estava lá, não estava lá para tentar contra a democracia, ao contrário, eu estava para manter a democracia contra a eleição ilegítima. Anteriormente, as pessoas que foram anistiadas, ou pelo menos os agentes do Estado, eles diziam, mas eu estava trabalhando, eu estava cumprindo ordens, eu estava salvando o Brasil do comunismo. É sempre o salvador, né? Eu tenho que ser anistiado porque eu salvei alguém. Quando, na verdade, você está anistiando um criminoso. É prerrogativa do Congresso? É. É possível anistiar esse tipo de crime? Não, não é possível. A Constituição proíbe. E a Constituição norma base no sistema jurídico aplicável a todos. Esse tipo de crime não é possível de anistia. Tentativa de golpe, né? Tentativa de golpe contra as instituições democráticas de direito. Né?